Oi, gente, bom dia, tudo bem? Meu nome é Nelson Helder, alguns de vocês já me conhecem lá da paróquia. Eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou um dos catequistas que compõem a crisma da nossa paróquia e eu atuo às quartas-feiras. Esse vídeo tem como intuito não somente dar continuidade aos nossos ensinamentos que estão sendo ministrados na paróquia, nos dias de encontro, às quartas, sextas e domingo, mas também para que a gente possa cada vez mais buscar estar próximo de Deus, estar próximo da sua palavra e que aquela chama nossa jamais se apague, né? Essa é a nossa missão como cristão, continuar passando sempre a mensagem de Deus. Bem, dito isso, eu espero que todos estejam bem, que nas suas casas estejam fazendo sempre a sua comunhão, as suas orações, pedindo que rapidamente a gente possa novamente estar unidos e reunidos na nossa paróquia e em todo o mundo seja debelada essa pandemia que tanto nos tem feito mal, nos tem deixado tristes e por vezes até questionando algumas coisas em relação ao nosso dia a dia. Bom, o tema hoje que eu vou ministrar para vocês é comunhão espiritual. Esse é um tema que recorrentemente vem sendo falado por muita gente e muitos questionam o que seria comunhão espiritual. É tão somente pensar em Deus? E a comunhão espiritual é válida? A comunhão espiritual tem algum tipo de realmente proximidade com Deus? O que nós devemos fazer? De fato, meus amados, a comunhão espiritual é algo reconhecido pela igreja. A igreja ela reconhece a comunhão espiritual. No Concílio de Trento, ela inclusive se fez de três formas e três maneiras de se ter a comunhão, a efetiva comunhão. O primeiro momento é no Santíssimo Sacramento, né? Esse que a gente não está podendo comungar, né? Espiritualmente. E o terceiro momento de ambas as formas, seja no Santíssimo Sacramento, espiritualmente combinados. Santo Afonso de Ligório ensina que a comunhão espiritual consiste no desejo, e aí vou ler aqui o que ele fala, desejo de receber Jesus no sacramentado e em dar-lhe um amoroso abraço, como se já o tivesse recebido. Ora, se nós sabemos que a nossa igreja reconhece recebermos a comunhão espiritual, seja ela física, seja ela espiritualmente ou de ambas as formas, evidentemente que nos cabe estar preparados para receber esse sacramento. E o que é estar preparado para receber este sacramento? Lá nas Escrituras nós buscamos, em Mateus 28:20, ele diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Assim disse nosso Senhor Jesus Cristo. E se é assim, não é num momento de pandemia, não é num momento em que nós não podemos estar fisicamente dentro das nossas paróquias, que ele nos deixou. Lembrem-se, meus amados, que muitos de nós não temos condições de receber o sacramento fisicamente, ou seja, nós não temos condições de recebê-lo a não ser espiritualmente. Isso não difere da realidade de muitos que hoje vivem um momento de continuidade e outros não um momento de continuidade, um momento de mudança, onde o receber o sacramento espiritual trata-se de uma preparação. E que preparação é essa? Essa preparação ela é oriunda de vários momentos da nossa vida. E eu vou dar alguns exemplos práticos. Será que quando eu vou assistir à missa ou participar, como queiram falar, de que forma eu me preparo? Qual é a roupa que eu estou vestido? Qual é a preparação no meu ambiente que eu fiz?
É necessário ter uma vela? É desejável. É desejável ter um crucifixo? Sim, é desejável erguer um altar para nosso Senhor nas nossas casas, né? Mas mais do que isso, no nosso dia a dia, de que maneira eu percorro a minha semana e me preparo para a minha comunhão espiritual? Ou seja, será que eu dou testemunho dentro de casa, esses momentos que a gente está dentro de casa agora, confinado, né? Com poucas possibilidades de sair, vamos ao mercado, evidentemente, temos que fazer nossas compras, alguns tendo que sair para trabalhar, outros não. Será que eu, dentro da minha casa, estou dando testemunho e me preparando para a minha comunhão espiritual? Essa preparação, meus amados, passa de muitas maneiras. Maneiras essas que vão desde uma atitude amorosa, quanto uma atitude mais do que amorosa, uma atitude concreta. Eu vou dar aqui um exemplo. Dois irmãos comentando comigo, um deles me comentou a seguinte coisa: nossa, o meu irmão o tempo todo fica pedindo coisa para minha mãe. Eu disse, mas amado, me dá um exemplo. Ele disse, ele está deitado na cama e grita, mãe, me vê um copo de água. E minha mãe às vezes está cansada, vai lá e busca o copo de água e aquilo me irrita. E eu já chamei a atenção dele várias vezes e não adiantou nada. Eu disse assim para ele, faça uma coisa, não chama mais a atenção do teu irmão quando ele pedir água para sua mãe estiver cansada. Levanta, busca o copo de água e entrega na mão dele. Ele falou, mas por que eu faria isso? Eu falei, bom, você fez duas coisas. A primeira coisa, você poupou sua mãe de se cansar um pouco mais e você mostrou ao seu irmão a facilidade que é levantar e buscar um copo de água. Eu tenho certeza que quando ele for buscar, ou quando ele for pedir uma próxima vez, muito provavelmente ele vai lembrar que você foi lá e buscou um copo de água para ele. Mas busca de bom grado, não busca falar assim, tá aqui seu inútil, tá aqui seu... As ações que nós tomamos, elas têm que ser precedidas e feitas de tal maneira que o resultado que a gente busque seja a santidade. Uma mesma ação, ela pode nos levar à santidade, quanto pode nos afastar dela. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose que se dá. Se você efetivamente carregar demais em ser um cristão, e aquele cristão muito contundente no que diz, muito veemente, na sua veemência você passar dos limites, ou seja, dando esse exemplo do copo de água, esse irmão tivesse dito para ele, tá aqui seu inútil, para de pedir a nossa mãe, ao invés de dizer assim, tá aqui meu irmão, tá aqui seu copo de água. A diferença é muito grande. A entrega do copo de água foi uma única vez. Isso é preparação espiritual. Isso é ir ao encontro da comunhão espiritual que é ministrada em todas as missas. Todas as missas, em todos os momentos, nós podemos fazer a nossa comunhão espiritual. Não só podemos, como devemos fazer. Devemos ler as Escrituras. Devemos buscar o entendimento daquilo que vai ser dito. Devemos nos preparar para, dentro das leituras que são feitas pelo nosso padre, pelo nosso diácono, será que eu tenho me preparado, eu tenho buscado ler antes o que vai ser dito na missa? Será que eu tenho, mais do que lido, eu tenho tentado entender, internalizar? E quando o nosso padre nos passa a mensagem, será que eu tenho tentado repassar essa mensagem? Olha como é que a providência divina é belíssima. Padre Júlio, uma das últimas homilias que fez, disse que muitas e muitas casas estão sendo agora fortemente impactadas com a palavra de Deus. E é bem verdade, Deus é muito providente, a providência divina, ela não falha jamais. Nesse momento quando nós nos sentamos e buscamos a comunhão espiritual, nos preparamos, aqueles que não vão às missas, aqueles que não comungam, aqueles que nem professam a fé que nós temos, devem nos olhar e dizer assim,
incrível, o que esse homem está fazendo, o que essa mulher está fazendo. E vão certamente ver a fé católica de forma diferente. Vão encontrar em nós pessoas de alicerce, pessoas de entendimento da palavra. Quando eu digo que devemos nos preparar, não tenham dúvida, meus amados, a nossa família nos vê, a nossa família nos enxerga, a nossa família faz a leitura de tudo aquilo que nós somos. Será que nesse momento eu estou resmungando, murmurando, reclamando pelo fato de não estar em casa? Dá outro exemplo. Quantos de nós, ao invés de estarmos reclamando, poderíamos estar fazendo aquela arrumação daquele armário que há muito tempo a gente não arruma? E dizia que não tem tempo. Aquele armário está arrumado agora? Aquele armário está limpinho agora? Porque tempo muitos de nós estamos tendo. Será que eu não lia tanto ou não rezava o terço porque intuía que não tinha ou dizia que não tinha tempo? Será que agora eu estou fazendo isso? Ora, vejam, isso tudo é comunhão espiritual. Isso tudo é uma maneira de estar caminhando rumo ao céu. Dentro dos nossos encontros, às quartas-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, quantas vezes eu saí de casa, nós saímos de casa por vezes cansados e sem vontade de ir. Hoje Deus mostrou que nem sempre a nossa vontade vai prevalecer. Muitos queremos estar agora na crima e não podemos. Muitos de nós entendemos num primeiro momento, escutei críticas severas à nossa igreja dizendo: nossa, a igreja não vai fechar, isso é um absurdo. Ora, a igreja, ela não fechou. A igreja continua aberta. Só que agora ela pediu espaço dentro das nossas casas. Deus pediu espaço dentro dos nossos pensamentos. Deus pediu espaço dentro do nosso dia a dia. Deus pediu espaço para que façamos de fato uma comunhão espiritual. E quando voltemos a comungar, tenhamos a ampla e clara certeza que Deus se entrega na comunhão. A comunhão não nos é algo que é devido. Deus não deve comunhão a ninguém. Deus é Deus se nós comungarmos, se nós não comungarmos. Deus continua sendo Deus. Ele se entrega para nós, para que nós tenhamos conforto. O desejo de receber a comunhão na forma espiritual, essa forma de receber o sacramento e dar-lhe um amoroso abraço, é estarmos sentados com o telefone desligado. Estarmos sentados como estaríamos na missa. É uma missa, continua sendo uma missa. A bênção do Padre nos alcança de onde ele estiver. A bênção de Deus e o perdão de Deus nos alcança aonde nós estivermos. A comunhão espiritual, muito mais do que aquele momento em que o Padre pede que façamos a comunhão espiritual, muito mais do que isso, é tudo que antecede a preparação para essa comunhão. É tudo aquilo que nós fazemos e buscamos estar preparados. No meu trabalho, quando eu estava trabalhando, eu vi pessoas que tinham verdadeira ojeriza da palavra de Deus. Verdadeira repulsa em relação àquilo tudo que o cristianismo prega. Mas em vários momentos, essas mesmas pessoas iam ao meu encontro e diziam: Nelson, reza por mim em relação a isso, eu não sou homem de fé e tal. Eu dizia: tá bom, eu rezo por você, mas você é uma pessoa de fé sim, falta que você trabalhe a sua fé e aceite a Deus. Isso é comunhão. Nessa hora eu estava em comum união com Deus. Nessa hora eu estava me posicionando de forma firme, concreta, correta, intransigente em relação à palavra de Deus, mas de uma forma
amigável. Eu não posso impor a palavra de Deus. Deus não impôs a sua palavra. Deus, quando se entregou na cruz, não foi por imposição. Não tinha pessoa mais livre do que Jesus quando estava pendurado no madeiro. Não tinha. Ele, quando estava lá crucificado, ele hora nenhuma, em momento algum, ele espraguejou, falou nada, muito pelo contrário. Em todas as suas 7 palavras que disse na cruz, as 7 frases que ele disse na cruz, uma delas foi para nos proteger. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Até quando nós vamos achar que os sacramentos que foram deixados por Deus são sacramentos que nós podemos lançar mão a hora que nós queremos? É a hora que Deus nos permite. É a hora que Deus nos dá condições e quando nós estamos preparados. De que vale, meus amados, uma pessoa ir ao encontro de uma comunhão no Santíssimo Sacramento despreparada? Será que Deus deve olhar e falar assim, nossa, ele está despreparado, veio aqui e de maneira nenhuma fez a comunhão correta? Muitos, às vezes, comungam espiritualmente e têm muito mais comunhão com Deus nesse momento do que aquele que efetivamente comungou do Santíssimo Sacramento. Porque se preparou. Quantos casais divorciados aí não podem comungar o Santíssimo Sacramento, mas podem comungar espiritualmente? Para eles, é a continuidade de um momento, como eu disse no início dessa nossa conversa. Bem, amados, o intuito aqui, ninguém aqui é professor, tampouco ninguém que venha a falar aqui com vocês, conversar com vocês, é um youtuber, não tem essa pretensão, ninguém tem. A gente está fazendo o melhor que pode nesse momento. O intuito é que nós pudéssemos estar partilhando a palavra pessoalmente. E vamos fazê-lo muito em breve, eu não tenho dúvida disso. Mas é o melhor que a gente pode entregar. É o melhor que a gente pode estar ministrando para vocês nesse momento. Não abram mão da sua comunhão espiritual. Muitas pessoas perguntam se devo ou não devo investir nesse momento. Não gaste seu tempo. Invista seu tempo. Já escuto, o que eu faço para matar meu tempo? Eu digo, não faz nada, meu irmão. Não mate seu tempo. Pelo contrário, dê valor e vida a ele, porque ele nem seu é. A palavra diz que a gente não acrescenta 1 minuto de vida sequer na nossa vida. Tempo é de Deus. Use-o com respeito. Faça do tempo de Deus um tempo de louvor. Faça do tempo de Deus algo muito valioso, porque é. E dentro do tempo que Deus nos dá, busquemos a comunhão espiritual. Quantos agora estamos tristes porque titubeamos durante essa quaresma? Cometemos um pecado e gostaríamos de recorrer ao nosso Padre para que nós pudéssemos receber o sacramento da confissão. Mas confesse a Deus. Deus vai lhe perdoar, meu irmão. Segue a sua caminhada e assim que possível procure o seu Padre. E aí sim faça a sua comunhão, a sua confissão. Agora, o que nós não podemos fazer é, porque estamos distantes neste momento fisicamente, nos distanciar da palavra de Deus. De forma alguma, muito pelo contrário. Isso é o momento de investir. E investir fortemente no entendimento humano. Deus está nos brindando essa oportunidade de tempo. Façam esse investimento. Que a paz do Senhor possa ser sempre a nossa meta. Que o céu seja o nosso destino. E que nós tenhamos condições de estar preparados
para a nossa comunhão espiritual. Que Deus nos guarde, guie e proteja. E até a próxima. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.